Leonardo Oliveira, tu está há muito tempo anda dizendo aí que o Inter ia contratar jogadores jovens e eles começaram a chegar bastante, né? Exatamente, o Inter também está trazendo um volante que está livre em Portugal, chamado Felipe Augusto. Mas não fechou a janela? Não, porque ele está livre desde Estando livre, né? No caso dele, tá. ele estava no Rio Ave de Portugal. E aí ele terminou o contrato e ele ficou livre. Então, esse jogador teve negociações com o Santos, ele é agenciado pelo Deco, aquele ex-meia. Tem 28 anos, ele saiu muito jovem daqui. Me parece que o Inter está buscando no mercado esses jogadores que saem do Brasil muito antes até da gente conhecê-los, né, do grande público conhecê-los. E aí vai fazendo uma perseguição. O Gustavo Maia é um caso desses. O Kaique, zagueiro que veio do Santos, que começou no Santos. E Léo, da Europa, também, né? Da Europa, ou tu traz quem tá em má fase na Europa, né? Ou, sei lá, Gabigol. Quem tá no final de carreira. Ou não tá Bruno bem Henrique, ou tá em final de carreira. Mas exatamente. ser agenciado... Ou quem tá começando, né? Ou que é o cara que tá começando. Mas ser agenciado pelo por Deco... empréstimo, né? Ser agenciado pelo Deco é bom sinal. Porque o Deco, ele não tem tantos jogadores assim, e o Deco é um descobridor de alguns jogadores. O próprio Rafinha brasileiro que explodiu lá no Leeds é uma descoberta do Deco. Não, e a carreira do Deco é tipo essa carreira, né, Bagé? É um brasileiro que jogou para a seleção de Portugal. Né? Ele não brilhou no Brasil, né? Ele brilhou primeiro fora. E nesse aspecto, viu, Léo, eu tenho a impressão que foi muito boa a venda que o Inter fez da compra que está fazendo. Ele botou no Twitter ainda ontem, na sua rede social, o Gustavo, bem-vindo, Gustavo Maia e tal. E entre as imagens de gols do Gustavo Maia, tem uma imagem dele com a camisa da seleção brasileira. Isso para o torcedor e para a torcedora que não conheciam o jogador, e eu confesso que eu fui olhar na internet, porque também não lembrava dele jogando, você colocar uma imagem em que o cara tem a camisa da seleção no corpo, você não está trazendo qualquer um. Assim como não adiantaria trazer o cara só porque é jovem, porque o que tem de patadura jovem é uma grandeza. A questão não é o ano que você nasceu, a questão é o que você pode entregar. E o que o Inter pode fazer no mercado, porque como ele não tem dinheiro para perguntar quanto é que custa o direito federativo, ele tem que ir no jogador do custo zero ou perto disso. E aí se você traz jovens que têm retrospecto de seleção brasileira, o Gustavo Maia, por exemplo, é uma aposta que se eu sou dirigente eu também faço. O cara foi da seleção, tem 20 anos, chamou a atenção do Barcelona B. Não deu certo por lá por alguma razão que a gente desconhece. Mas com 20 anos o cara pode dar certo amanhã, né? Sabe, Maurício, que no ano passado, foi durante a pandemia, né? Aquele período que o futebol estava parado. E essa notícia chegou e até eu fiz uma nota na coluna. Disse, é mais um jogador que está saindo sem a gente conhecer. Né? E aí contei a história dele. Ele tinha feito o gol mais bonito da Copa São Paulo, ganhou o prêmio, acho que é o prêmio Denner, que é pro gol mais bonito da Copa São Paulo. E ele saiu, e o Barcelona, para ter o direito de compra dele lá no início de 2020, pagou 1 milhão de euros. Depois pagou mais 4,5 para levar. Ele não teve rodagem no Barcelona, isso é verdade. Mas faz parte dessa nova estratégia do Inter de monitorar esses jogadores. Né? De pegá-los, de repente, numa baixa de mercado, mas sabendo que ele tem potencial. A declaração, Potter... É melhor pegar no Barcelona B do que numa praça em Canoas, né? Não, mas a declaração do André Jardine, o André Jardine mandou um áudio pro Simon Bianchini. Mas já na praça de Sapucaia os caras jogam melhor. Não sei. O Zé Vitor Castiel deve ter... Eu tenho certeza que ele pegou o celular agora e tá digitando. Devem estar falando do novo Messi. Ele deve estar digitando. Mas o André Jardine mandou um áudio pro Simon Bianchini e o André Jardine é só elogios, né? Diz que é um talento, que precisa ser lapidado, mas que é um jogador no qual ele apostava muito. Inclusive ele chamou para uma seleção brasileira sub-20 que jogou um torneio na Granja Comari. Eu tô com a imagem aqui, tô vendo os lances, Léo. Tava o Maurício e o Praxedes, e os três eram titulares dessa seleção. Então não era mais fácil ter ficado com o Praxedes? São jogadores de posição diferente, né? Esse jogador pode ser uma sombra pro Patrick. Pode ser uma sombra pro Patrick. A base internacional vai fechar. Vai fechar. O Internacional vai começar a poupar dinheiro na base. Porque não aproveita jogadores da base. Isso me intriga. Ou a base não é tão boa assim. Não, mas vem cá. Mas há quanto tempo que não foi campeã brasileira. A base saiu vice-campeão de aspirante e não entra ninguém pro time. Saiu o Praxedes, saiu o Fux, saiu o Nonato.
Entendeu? Um monte de gente saiu daí, de meninos, tudo, né? Eu sei que parece ser uma... O Inter trouxe do Fluminense para É muito difícil a gente achar que... É muito difícil a gente... Mas foi realidade do Inter, tem razão. Quem é que ganhou mais campeonatos de base nacionais nos últimos tempos? Inter ou Grêmio? Inter. Eu acho que quem é que revelou os melhores jogadores? O Grêmio. Não é que revelou o Inter. Não é que revelou o Inter. O Inter não dá chance. Essa é a discussão. É isso que eu quero. Não dá chance. Ou seja, não adianta ganhar a Copa São Paulo, entendeu? E montar time para ganhar. Aliás, o Gustavo Grossi, que fez o maior trabalho na última década de categoria de base da América do Sul, no River Plate, né? Tá no Inter agora. É uma bela contratação. Ele pega e diz o seguinte, olha, título na base parece dizer muita coisa. O que mais importante na base é tu ter jogador que entre no profissional como se estivesse entrando na base. Esse é o grande trabalho do Inter. Porque nós viemos conquistando nessa última década que teve um rebaixamento e uma recopa, nós colorados, todos os títulos da base. E os caras chegam ali com pressão, com jogador ruim em volta. O cidadão esse que apita na base, ele não sabe que os jogadores têm pouca oportunidade no time profissional. Ele veio pago para isso, Guerrinha, para mudar exatamente isso. Um lateral esquerdo que apareceu, que era jovem, e o Inter negociou para Portugal, como é o nome do menino? Léo Borges. Esse aí não teve oportunidade quase, apareceu muito pouco. Muito pouco. Agora, no Grêmio não, no Grêmio eles dão sequência. Tu vê, o Grêmio tem um jogador. O Grêmio tem um jogador. O Grêmio tem um jogador. Mas o Inter está fazendo dinheiro com a base. O Grêmio tem um jogador que aparentemente, eu posso estar enganado, ele não vai render nada para o time do Grêmio. E ele está tendo sequência todos os jogos, Léo Pereira. É fraco. Aí é pelo exagero do outro lado, né? Mas é fraco, entendeu? É que o Grêmio... Os momentos financeiros são diferentes. O Praxedes sai do Inter, eu sei, fiz uma piada, mas o Praxedes sai do Inter porque o Inter precisa de dinheiro desesperadamente. Né? O Inter precisa pagar tá contas de graça, né, imediatas, entende? Se esses jogadores estão sendo oferecidos, o que acontece é que tem uma pompa. Antes, não tinha essa pompa. Agora tem pompa no Twitter. Por que tem a pompa? Porque a direção do Inter vendeu isso como um projeto de futuro. Beleza. Porque sempre chegou... O Cebolinha chegou na base na base pro profissional. O Inter vendeu o Praxedes, porque o Praxedes foi o ano passado, quando o Inter foi vice-campeão brasileiro e perdeu o campeonato por não ter feito um único gol no Corinthians. O Praxedes foi titular durante muito tempo com o Abel. Quer dizer, o grau de visibilidade foi muito maior do que outros que não têm oportunidade. O Inter está fazendo dinheiro. O Inter está fazendo dinheiro com a base. Essa foi a ideia do Inter, porque o mercado paga mais. Vinícius Tobias, Praxedes, Léo Borges, João Peglo. Eles não estão jogando. Eu acho até que tinham ter mais oportunidades, especialmente o João Peglo. Mas aí ele estava fazendo dinheiro com isso. O Palmeiras fez isso durante um tempo, inclusive, antes de usar o jogador. Eu concordo com o Guerra, tipo assim, largar o futebol. Grenal não interessa. Interessa quanto é que o Inter lucrou no fim do ano. Deve ser isso também. Quem tá aqui, Pedro, é que são momentos diferentes de Inter e Grêmio. Agora tá tudo meio misturado, né? Mas assim, são momentos diferentes. Por exemplo, assim, não adianta nada contratar todos esses garotos se não tem um Tyson ao lado deles. Não tem um Edenilson ao lado deles. Aí é um problema. Né? Porque nenhum desses atletas está chegando para ser titular. Nenhum deles. Mas talvez o Maurício pegue alguma coisa. Maurício não, Saraiva, né? Se jogasse, se bem que o Maurício era volante. Né? Mas vamos lá. O Maurício pega o lugar do Patrick. Quebrador. Né? A bola que o Patrick tá jogando, daqui a pouco o Maurício, mesmo como volante, o Saraiva, mesmo como volante, vai pegar. Aí começa a surgir, Pedro. Agora, assim, claro que eu entendo que não tem como. Por exemplo, o São Paulo tá trazendo Caleri. Um jogadoraço de futebol, né? Buscou o Uruguai também, o Gabi, né? Mas o Potter, a minha dificuldade... O Inter não tem isso. O Inter não traz um Caleri de jeito nenhum. Não, mas a minha dificuldade com o Inter, quando eu questiono, como o Guerrinha fez antes, eu assinei com a relatoria, a quantidade de jogadores nota 6, o caminhão de jogadores nota 6 que o Inter contratou enquanto a base estava tendo sucesso, não casa A com B. Aí sim. Eu não estou falando do jogador que chega... O tipo nota assim, 6 tu cria, né? Tu precisa criar uma Exatamente, perfeito. No mínimo é da sua base e você não gastou nada. Ou então você vai trazer o Thiago Santos, nota 6, eu quero negociar isso para não ser dogmático. Você traz o Thiago Santos, nota 6. Não, mas o Thiago Santos é 7,3.
Não. Vamos fechar um acordo em 6, tá? Deixa o coração de lado, Pedro. Deixa a paixão de lado. O Thiago Santos vem porque o Renato, aquele momento, ainda era o Renato, conclui que ele era um jogador muito importante para a função de garantia de defesa que ele daria para os jogadores melhores do que ele. Segurança. Agora, a quantidade de jogador nota 6 que o Inter foi tendo nos últimos anos, contratando do mercado, enquanto a base estava ganhando e não era aproveitada, menos de 6, Maurício. Menos de 6, Natanael, Jussa. Natanael e Jussa. O Inter tem obrigação. Jussa tá muito bem lá em tudo bem, mas o Inter não joga. Tudo bem, Pedro, mas o Inter tem obrigação que ele de mora ter numa jogadores da base que sejam capazes de repor jogadores assim, que o Natanael, por exemplo, tem que ter. É salvar de frente pro mar, né? Salvar vidas. Mas no ano passado, do ano passado para cá, principalmente, o Inter tem lançado os garotos. É que o processo de transição dos garotos seria um pouco mais vagaroso. Esses jogadores que estão chegando agora, o Gustavo Maia, o próprio Paulo Vitor, que está entrando aos pouquinhos, eles são jogadores que não vão dar resposta imediata agora, mas é uma projeção já de time para 2022. O que está fazendo o Inter? O Inter vai dar sustentação para esses garotos com o Tyson, com um plano já de chamar o Edenilson para ficar, para renovar, para dar um aumento para o Edenilson nessa valorização que ele teve com a seleção. Tu precisa cercar esses garotos, criar uma estrutura, porque o Kaique, que nunca jogou profissional aqui no Brasil, tem 20 anos, está chegando, o Kaique talvez não dê a resposta imediata. Não, Léo.